Em Brasília, capital de todos os brasileiros, 18 horas deste domingo, dia 3 de março de 2024. Sejam todos muito bem-vindos a esse evento muito especial, oferecido pelo Gran Concursos. Nós vamos fazer questões com o objetivo de gabaritar a Sesgran Rio. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Cid Roberto, professor de conhecimentos bancários e professor de atualidades do mercado financeiro, exclusivo aqui do Gran Concursos no ensino à distância. Então esse evento foi programado, foi preparado com muito carinho. Tradicionalmente nós entramos sempre às 16 horas e 30 minutos, resolvendo várias questões de concursos, mas hoje, como nós tivemos pela manhã o nosso primeiro simulado, o segundo simulado, no segundo pós-edital do Banco do Nordeste e agora à tarde o primeiro simulado pós-edital da Caixa Econômica Federal. Como o simulado ia até às 17 horas, aí tinha uma hora para marcar, né, o cartão, as respostas, lá na plataforma aqui na plataforma do Gran Concursos, a gente então postergou o início desse evento para as 18 horas. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos, tá? Quero cumprimentar o meu anjo da guarda de hoje, dessa tarde aqui, o nome dele é Felipe, por sinal é o nome do meu neto mais velho. Ele é que vai estar aqui conosco, preocupado, acompanhando, para oferecer a melhor imagem, o melhor som até você. Por falar em som, me diga se está tudo certinho, se tem algum eco, alguma irregularidade, que a gente aqui está pronto para regularizar. Com relação ao material, nós checamos agora há pouco, o pessoal que cuida da diagramação não tinha liberado ainda, e ele estava correndo atrás aqui, o Felipe, daqui a pouco, se não foi disponibilizado ainda, ele vai disponibilizar. Deixa eu ver quem está aqui conosco. Já tem um bocado de gente. O Felipe, a Renata, a Vanusa, né? E já cobrando material, com certeza, perguntando sobre os grupos de estudos. Nós temos um grupo de estudos no Facebook, tá? E aí a Laís, o Josafá, a Luciene, Juliana, a minha colega aqui do Gran Concurso, que estará mediando o nosso chat, né? A Priscila, Hortência, Tereza, Hortência, Gislene, Cruzanotti, Igor, Sampaio, é muita gente, né? Estão perguntando pelo material. Material é grátis, esse aqui vai ser disponibilizado daqui a instantes, desse nosso material. Não vai ter correção do simulado não, tá? Quem fez hoje do Banco do Nordeste foram 29 questões de conhecimentos bancários, quem fez foi o professor Cirlo. E em conhecimentos bancários eu fiz 9 questões, que já foi tudo. Tá dizendo aí a Nandinha que tá tudo ótimo, que beleza, tá? Fernando, outras questões, né? Daniele dando boa noite, boa noite, boa noite, que coisa boa. Muita gente presente aqui, não é isso? Quixaba, boa noite, Maranhão, tá presente, que coisa boa, né? Aline, eu não vou dar conta, tanta gente, né? Leandro, Ian, André. Como faço para baixar o simulado, professor? O curso 2 e 1 do Gran realmente tem todo o conteúdo? Com certeza tem sim, tá? Então, olha só, nós temos aí um edital do Banco do Nordeste, tem um edital da Caixa Econômica Federal, nós estamos fazendo vários eventos ao longo desse domingo de conhecimentos bancários, com foco na Caixa Econômica e do BNB. A Lorena está dizendo que está começando a estudar hoje, começou há tempo, né? Nós temos aí para a Caixa Econômica o mês de março todo ainda, o mês de abril e a nossa prova 26 de maio. O Banco do Nordeste já será em abril, também a gente já começou a estudar já há mais tempo. E tem bastante pessoas estudando para esses dois concursos, isso é muito, muito bom, tá? Deixa eu ver se tem alguma novidade aqui. Tá, eu conversei até agora não, tá? Então o material deve ser disponibilizado dentro de alguns instantes. Deixa eu passar alguns recadinhos antes de começar a fazer a solução mesmo. Então o primeiro recado é esse aqui, ó. Lembrar do nosso Gran Questões, ele tem mais de 2.000 simulados inéditos, mais de 2.400.000 questões, bastante forte, né? O nosso grupo de estudos, alguém falou em grupo de estudos, está aí, ó, grupo de estudos, carreiras bancárias do Gran Concursos no Facebook, tá? E aí nós vamos resolver algumas questões. O nosso objetivo é gabaritar a Sesgran Rio, tá?
Mas eu selecionei hoje questões que não são da Sesgran Rio, porque para gabaritar a Sesgran Rio, não necessariamente nós temos que estudar somente questões da Sesgran Rio. Temos também que ver como é que é a abordagem de outras bancas examinadoras para a gente estar preparado, para a gente ter jogo de cintura, para a gente poder, na hora da nossa prova, conseguir resolver todas as questões que se apresentarem, tá bom? Então isso que eu quero deixar bem claro. Aí a turma chegando do Ceará, Juazeiro, né? Crato, a Aline está sentindo falta de aula, tá? O e-book com questões para o concurso da Caixa tem 87 páginas. Não é o meu e-book ainda não, tá? Meu e-book tem mais páginas, vai ficar liberado essa semana. Na sexta-feira, aquele e-book tradicionalmente eu faço, eles são teoria e 640 questões, tá? É isso aí, Rick, confiante aí, uma vaguinha já é sua, né? Isso, que coisa boa. Felipe lá de Sinop, no Mato Grosso. O Ceará, vou aproveitar e mandar um abraço aí para o meu colega, ex-aluno meu, funcionário da Caixa Econômica, professor de conhecimentos bancários e professor nosso aqui, né? Que vamos lançar junto um curso de resolução de questões. Talvez a gente faça uma live na quarta-feira, tá tudo corrido. Cro, você se equivocou, tá? Não tem nada a ver o Pix com o Drex, não, tá? O Pix é um sistema de pagamento, possibilita que sejam realizados pagamentos instantâneos, e o Drex é o real, só que em formato digital, tá? Ele não é a mesma coisa não, tá bom? Então vamos para a primeira questão, enquanto a turma vai liberando o material aí, daqui a pouco vocês têm acesso, tá bom? E aí, gente, que alguém puder, eu estou perguntando, estão perguntando aí pelo simulado, se alguém puder citar o link aí do simulado, né, ainda vai poder pegar ainda vai poder fazer, cita isso que eu aqui não vou poder ter esse acesso agora não, tá? Então, olha só, nós vamos fazer várias questões muito recentes, 4 de fevereiro de 2024, a banca examinadora, o Sebrasp, mas são questões naquele estilo da banca examinadora Sesgran Rio. Nós teremos um preâmbulo, uma indagação e 5 alternativas para a gente encontrar a resposta correta. Essa primeira questão, risco da atividade bancária, envolve um tópico do edital do Banco do Nordeste do Brasil. Isso não aparece na Caixa Econômica Federal. Mas aí, como o foco nosso é atender os 2 concursos, eu tenho que fazer esse tipo de questão também, tá legal? A Luciano está perguntando se vai ficar disponível, tá? E o Paulo Roberto está perguntando se vai ter simulado CEF, né? Simulado da Caixa. Já teve um hoje, o primeiro pós-edital. Você procura lá no Google, primeiro simulado, GRAN, concurso da Caixa. Você vai encontrar. A mesma coisa com o Banco do Nordeste, tá bom? Então vamos lá, porque o tempo voa, né? Já estou vendo aí que já são 18 horas e 8 minutos, né? E a gente tem que dar conta disso aqui tudo. E aí, como você já conhece, o professor faz um cortezinho e eu vou fazer a gravação do vídeo sem fazer qualquer interação com vocês, porque depois isso aqui vai ser feito um recorte e aí esse vídeo ele vai para a resolução de questões em vídeo do site de questões do Gran Questões, tá? Por isso que eu tenho que fazer essas questões mais atuais, mais recentes para a gente encontrar. Qual é o link, Nandinha? Você baixou o que aí nesse link? Foi o e-book que já está disponível? Faça a gentileza, diga aí. Então vamos lá. Essa questão, ela foi utilizada pela banca examinadora Sebrasp no concurso da FINEP, prova que aconteceu no dia 4 de fevereiro de 2024. É uma questão que trata dos riscos da atividade bancária. Vamos à questão que diz assim: considerando o conceito multidimensional de risco, risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez e risco operacional, é correto afirmar que o risco de mercado. Então eu vou ter várias definições aqui e eu quero encontrar aquela que vai definir, que corretamente define o que é risco de mercado. Eu pulei a letra A, você já deve saber por quê, né? Letra B. O risco de mercado, será que está relacionado a possíveis perdas quando um contrato não pode ser legalmente amparado? Por que será que um contrato não pode ser legalmente amparado, não pode ser executado para ser cobrada dívida? Porque ele tem algum problema na sua estruturação.
De repente, por um equívoco, o funcionário esqueceu de colher a assinatura do devedor. E aí esse contrato, ele não pode ser legalmente, ele não tem amparo legal, não pode ser executado. Isso é considerado risco de mercado? Não. O risco que envolve falha do funcionário, do ser humano, ele é considerado risco operacional. Vamos ver a letra C. Será que depende do volume transacionado o risco de mercado? Não tem nada a ver, não tem risco algum, nem risco de crédito, nem risco de mercado, nem risco de liquidez, nem risco operacional. O valor, o volume da transação, tá? Está relacionado a possíveis perdas como resultado de sistemas ou controles inadequados, falhas de gerenciamento e erro humano. Ora, isso aqui não é risco de mercado. Se tem erro humano, se tem falha, isso tem um outro nome. Isso é caracterizado como risco operacional. Letra E. Está relacionado a possível degradação da garantia de crédito. Será que isso é risco de mercado? Será que isso é risco operacional? Houve uma falha humana? Não, foi acertadamente vinculada à operação uma garantia real de repente. E aí foi dado como garantia um veículo. O veículo pegou fogo. Então não foi culpa na hora que foi estruturada a operação, não foi falha humana ter vinculado aquele veículo como garantia, mas sim depois ele foi degradado em função do incêndio. Isso é considerado risco de mercado? Não. Isso é considerado risco, alguns chamam de risco de garantia, mas o mais correto, no meu entendimento, é o risco de crédito, ou seja, a possibilidade que existe de não receber de volta o dinheiro que foi liberado. E aí a gente tem a garantia para amenizar o risco de crédito, para suavizar, para atenuar o risco de crédito. Se de repente a garantia foi degradada, esse risco de crédito ele vai ficar agravado, ele vai ficar aumentado. Então não deu para aproveitar nem B, nem C, nem D, nem E, e a resposta correta é isso. É correto afirmar que o risco de mercado depende do comportamento do preço do ativo diante das condições do mercado. Então, olha só, eu quero lembrar para vocês o curso completo de teoria e também de resolução de questões com o professor Cid Roberto estão disponíveis em bit.ly /prof_Cid_Roberto. Tá? Então, depende do comportamento do preço do ativo diante das condições de mercado. Quem compra ação está sujeito ao risco de mercado. O ativo é ação. A ação pode subir de preço, mas ela pode cair também. Quem tem moeda estrangeira está sujeito também ao risco de mercado. A cotação, a taxa de câmbio pode subir, mas pode cair também. Resposta correta, alternativa de letra A, sem dúvida alguma, depende do comportamento do preço do ativo diante das condições de mercado. E a gente se vê na próxima questão. Até lá! Muito bem, minha gente, estamos de volta aí para a gente dar sequência ao nosso evento, né? Deixa eu ver se tem aqui alguma novidade. Alguma novidade? O que vocês acharam dessa questão, né? Que nós acabamos de fazer, tem a ver com o risco, o risco da atividade bancária, conteúdo programático do nosso edital, tá bom? Obrigado pelo carinho aí, tá? Pela maneira que você está se manifestando, tá? Gente, o material não está disponibilizado ainda, tá? Foi assim meio corrido, houve uma mudança de horário, e aí domingo é um pouquinho mais complicado, a gente não tem tanta gente trabalhando, e aí vai chegar já já, tá? Só um minutinho. A próxima questão também desce... Tá, o e-book, eu acredito que amanhã ele vai ficar pronto, eu vou aprovar, porque na sexta-feira me apresentaram a primeira versão do e-book. Eu pedi umas pequenas alterações e como já era final sexta-feira, o pessoal da parte de
Essa parte que cuida de imagem, que mexe nesses arquivos aí, já tinha saído. Então ficou para segunda-feira, tá? Mas foi bem rápido. Foi até mais rápido que o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste eu entreguei antes e ainda não conseguiram aprontar. Acredito que vai ficar também essa semana, tá? Então, olha só, instrumento de política monetária. É assunto que às vezes não aparece mesmo claramente no edital, mas ele tem a ver com o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil ele tem um papel fundamental de controlar a inflação. O Conselho Monetário Nacional define a meta de inflação e é papel do Banco Central do Brasil controlar a inflação. Tá? Então, para isso, ele faz uso dos instrumentos de política monetária. E essa questão, uma questão de nível superior, aplicada pela banca examinadora Sebrasp, tá? ela vai tratar exatamente desse assunto, tá bom? A Juliana está aí apresentando esse link, né? Pós-graduação, com planos a partir de R$ 74,79. Clique aí. Nós temos um curso de pós-graduação de gestão bancária, onde eu apresento a aula, o módulo que trata de sistema financeiro nacional, tá bem? Então vamos lá, vamos fazer essa questão que trata de instrumento de política monetária. Essa questão, ela foi utilizada pela banca examinadora Sebrasp no concurso da FINEP, a prova que aconteceu no dia 4 de fevereiro de 2024. E a questão trata de instrumentos de política monetária. Vamos à questão que diz assim: o percentual dos depósitos captados pelas instituições financeiras que, conforme definição do Banco Central do Brasil, Bacen, deve ficar retido nas contas de reserva bancária, denomina-se. Então aqui tem um preâmbulo interessante. Toda instituição bancária, todos os bancos, necessariamente, obrigatoriamente, tem que ter uma conta no Banco Central do Brasil, chamada conta de reserva bancária. Um banco não pode ter conta em outro banco, mas todos os bancos, necessariamente, obrigatoriamente, têm a conta de reserva bancária no Banco Central do Brasil. E é muito comum, ao longo do dia, um banco emprestar dinheiro para outro banco. Então, quando o Banco Itaú vai emprestar dinheiro para o Bradesco, o Banco Itaú faz um depósito, tira o dinheiro da sua conta de reserva bancária e coloca na conta de reserva bancária do Bradesco. O Bradesco, quando for pagar esse empréstimo, ele vai retirar o dinheiro da sua conta de reserva bancária no Banco Central e transferir o dinheiro para o Itaú. Então, o preâmbulo está perfeitinho. Vamos continuar. Denomina-se o que, então, esse dinheiro que fica retido? Será que é operação de mercado aberto? O que é a operação de mercado aberto? É a operação de open market, compra e venda de títulos públicos federais, feita, assim, pelo Banco Central do Brasil, no mercado secundário. Isso retém alguma quantidade de dinheiro, de depósito, de recursos captados dos bancos? Não. A operação de mercado aberto não é esse tipo de procedimento que aparece no preâmbulo da questão. Então, será que isso deve ser chamado de redesconto? Redesconto é um tipo de operação que o Banco Central faz? Sim. E só ele pode fazer. É chamada operação de redesconto de liquidez. São operações realizadas somente só pelo Banco Central, liberando dinheiro, emprestando dinheiro para bancos com dificuldade de liquidez, com dificuldade de honrar seus compromissos financeiros. O Banco Central empresta e, do outro lado, somente só pode tomar emprestado esse dinheiro os bancos, as instituições, exatamente, que têm conta de reserva bancária. Então, gente, não se denomina, não é isso. O percentual captado que fica retido lá no Banco Central não é chamado de redesconto. Então, vou eliminar. Será que é, então, senhoriagem? Gente do céu, isso nem existe na atividade bancária. Será que se considera regulamentação e controle de crédito? Também não. O percentual dos depósitos captados pelas instituições financeiras que, conforme definição do Banco Central do Brasil, deve ficar retido nas contas de reserva bancárias, denomina-se compulsório, depósito compulsório. Depósito compulsório é um instrumento de política monetária. E os cursos completos de teoria e resolução de questões, comigo, o professor Cid Roberto, estão disponíveis em bit.ly/prof_Cid_Roberto. Depósito compulsório
é um instrumento de política monetária que funciona com a maneira de frear o efeito multiplicador da moeda. Os bancos têm a capacidade de criar moeda na forma escritural. Então, para frear, para limitar, para travar esse efeito multiplicador, essa capacidade que os bancos têm de alavancar, de criar moeda escritural, o Banco Central ele faz uso desse instrumento de política monetária, depósito compulsório. Quanto maior a alíquota do compulsório, mais dinheiro os bancos terão que recolher ao Banco Central e menos dinheiro eles terão para emprestar. Quanto menor o compulsório, menos eles irão depositar no Banco Central e mais dinheiro eles terão para emprestar. Quando o Banco Central quer adotar uma política monetária restritiva, ele aumenta o compulsório. Quando ele quer adotar uma política monetária expansiva para injetar mais dinheiro na economia, ele diminui o compulsório. Resposta correta, alternativa de letra B, compulsório, sem dúvida alguma, e a gente se vê na próxima questão. Até lá! Muito bem, deixa eu ver se tem alguma novidade com relação ao material. A turma está correndo atrás, né? Houve essa alteração, tá dizendo aqui que não houve resposta ainda do pessoal que lida com isso, tá? Deixa eu ver se eu consigo mandar daqui para ele. Vamos ver o que ele me responde, tá? E se for o caso, eu faço o PDF aqui e mando para ele rapidinho. A gente tem que andar conjunto. Deixa eu ver como é que vocês foram nessa questão, né? Deixa eu ver aqui a participação. Muito bem, vou fazer 18 anos em agosto. Vai dar tempo? Com certeza vai dar tempo sim, tá bom? Obrigado aí pelo pedido de like. Tranquilo? Qual o prazo máximo para redesconto, tá? Eu não acredito que vai perguntar esse tipo de questão, Aníbal. E o prazo máximo, eu realmente não estou lembrado se há prazo máximo do redesconto de liquidez, não. Vou até correr atrás, conforme for, e depois eu respondo para você no comentário, tá? Eu não me lembro que tenha um prazo máximo, não. Se você, por um acaso, viu isso em algum momento, partilhe isso com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver a próxima questão. A terceira são 8, né? Ela vai tratar do Banco Central do Brasil. Eu acho uma questão bem tranquila, né? Bem fácil. Então, vamos à questão. Essa questão ela foi utilizada pela banca examinadora Sebrasp no concurso da FINEP, prova que aconteceu no dia 4 de fevereiro de 2024. Uma questão bem interessante tratando do Banco Central do Brasil. Vamos à questão que diz assim: assinale a opção correta a respeito das funções do Banco Central do Brasil. O Banco Central atua como um banco para os bancos comerciais. Até essa vírgula, será que eu considero isso certo? Sim, eu considero isso como certo sim, tá? Influenciando o fluxo de dinheiro e de crédito da economia? Sim, até essa outra segunda vírgula eu também considero certo. O Banco Central, como ele empresta dinheiro somente para bancos, ele acaba atuando como um banco para os bancos comerciais. E por conta disso, ele acaba influenciando o fluxo de dinheiro e de crédito na economia. Quando o Banco Central empresta dinheiro ou deixa de emprestar dinheiro para os bancos, o que acontece? Quando ele empresta, os bancos têm mais dinheiro, isso vai influir, sim, no fluxo, na entrada de dinheiro na economia. Quando o Banco Central deixa de emprestar dinheiro aos bancos comerciais, o que vai acontecer? Os bancos comerciais terão menos dinheiro e irão emprestar menos dinheiro. Então, até a segunda vírgula eu aceito, mas exceto para a concessão de empréstimo, não. O Banco Central, ele concede empréstimo sim para os bancos. Então, esse finalzinho aqui não dá para a gente aproveitar. E aí encontrei um erro, né? Não posso aproveitar a questão. Vamos ver o que diz a letra B. O Banco Central é responsável pela política cambial e mantém a conta de reservas internacionais, que é o resultado do balanço de pagamentos internacionais?
Com certeza. O Banco Central é responsável, sim, pela política cambial e mantém conta de reserva internacionais, que é o resultado do balanço de pagamentos internacionais. O que é o balanço de pagamentos? Eu tenho exportações, eu tenho importações, tá? E aí o que vai acontecer? Quando eu tenho uma sobra de recursos, eles ficam retidos nessa conta de reservas internacionais do governo federal, é dinheiro do governo federal, lá no Banco Central. Então já sabemos que a letra C está errada, vamos ver o erro. É responsabilidade do Banco Central manter a inflação dentro da meta? Até aqui, sim. Aumentando ou reduzindo o custo do dinheiro no mercado monetário por meio do controle da taxa de redesconto, de fato ele aumenta ou reduz o custo do dinheiro no mercado monetário por meio do controle de uma taxa. Qual é a taxa? Não é taxa de redesconto, é a taxa de juros. Ele faz uso, sim, de um instrumento de política monetária chamado controle da taxa de juros. Ele não tabela e não define a taxa de juros, mas ele acaba controlando por meio da taxa Selic meta. Então não deu para aproveitar a letra C, vamos ver o erro da letra D. Além de implementar a política monetária no Brasil, está certo, ele implementa sim a política monetária. O Banco Central é responsável por imprimir e emitir a moeda circulante no país. Imprimir e emitir, eu aceito sim a emissão, mas imprimir não dá para aproveitar. Quem é que imprime? Quem imprime é a Casa da Moeda do Brasil. Vamos ver qual é o erro da letra E. O Bacen executa a política de preços mínimos na agricultura, além de funcionar como típico banco comercial. Ora, o Banco Central funciona como um tipo banco comercial. Eu posso ir no Banco Central, tem agência do Banco Central na nossa cidade para eu abrir uma conta, pegar um talonário de cheque do Banco Central? De jeito algum. E ele executa a política de preço mínimo? Não. Quem é que executa? O que é a política de preço mínimos? É uma política que garante ao produtor rural um preço mínimo por o produto que ele vai produzir. Se de repente houver uma safra muito grande, quando eu tenho muita quantidade de mercadoria, o preço cai, existe um preço mínimo que vai ser bastante suficiente para cobrir os gastos que o produtor rural teve para produzir aquela safra. Isso é o Banco Central que executa? Não. Não nos interessa nem quem executa, Ministério da Agricultura, sei lá, porque isso não vai ser perguntado, não é objeto do nosso concurso para a instituição financeira pública. Então aqui o Banco Central não executa a política de preços mínimos, além de não funcionar como típico banco comercial. E cursos completos comigo, o professor Cid Roberto, de teoria e também de resolução de questões, estão disponíveis em bit.ly/prof_cid_roberto. Resposta correta, alternativa de letra B, sem dúvida alguma, e a gente se vê na próxima questão. Até lá! Muito bem, gente, estamos caminhando juntos. Eu vi alguém perguntar aqui, tá? Perguntou assim, o banco, eu vi alguém enquanto eu estava fazendo, aqui ó, agora achei, fazendo a resolução, um olho, né, no slide e aí um olho aqui no celular. Alguém perguntou assim, pô, Rodrigo, não, Jarlison, ele só não empresta o Banco Central para a pessoa física. Então vamos guardar isso. O Banco Central, ele só empresta e somente só para banco, para instituição financeira, instituição de natureza bancária. Ele não empresta para nenhum outro tipo de instituição, para nenhum outro tipo de pessoa jurídica e menos ainda pessoa física. Então a gente não vai ter o Banco Central liberando dinheiro para uma construtora, para uma indústria, para uma universidade. A gente não vai ter isso não, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma novidade aqui a respeito do material. Tranquilo? Tá. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, olha só, eu vou fazer um cortezinho aqui, que eu vou fazer o material aqui em PDF para mandar pro Felipe, tá? Então, segura aí um minutinho que eu vou ter que ir um outro computador para poder liberar o material e eu volto já já com vocês. Muito bem, já fiz aqui rapidinho. Vamos ver se ele consegue disponibilizar. Já mandei aqui para o Felipe, tá? Agora deixa eu ver as participações. Procurei ser o mais rápido possível, tá?
Tá. Muito bem. Tá legal. Bacana, entendi, Jarlison. Então tá bom. Vamos ver a próxima questão, qual é? A hora já voa, 6h32, né? Garantia fidejussória, tá? Quando a gente estuda garantias do Sistema Financeiro Nacional, assunto do conteúdo programático tanto do BNB quanto do Banco da Caixa, a gente tem esse assunto e a gente vai ver que existe dois tipos de garantias. A garantia real, onde algo de real é dado em garantia. E a garantia pessoal é o seguinte, uma pessoa diz assim, se ele não pagar a dívida, quem vai pagar a dívida sou eu. E a garantia pessoal também é chamada de garantia fidejussória. Caramba, na hora da prova poderia falar em garantia pessoal, que seria mais fácil para o nosso entendimento. A gente vai lembrar logo que é uma pessoa dando a garantia. Mas a banca examinadora vai facilitar a nossa vida? Não. Em vez de usar o termo garantia pessoal, ela vai usar o termo garantia fidejussória. É uma questão bem fácil, embora seja uma questão de nível superior, que está bem assim dentro do contexto da nossa prova aí, que nós vamos fazer da banca examinadora Fundação Sesc Gran Rio. Então vamos lá. Isso, a Thalia já lembrou. A garantia pessoal só pode ser garantia aval ou fiança. E é muito fácil, vamos guardar o seguinte, aval sempre em título de crédito, nunca em contrato. Fiança sempre em contrato, nunca em título de crédito. Tranquilo? Então vamos lá. Essa questão ela foi utilizada pela banca examinadora Sebrasp no concurso da FINEP, prova que foi aplicada no dia 4 de fevereiro de 2024. A questão vai tratar de garantias do Sistema Financeiro Nacional e vai tratar especificamente de uma garantia, da garantia pessoal, da garantia fidejussória. Vamos à questão que diz assim. As operações de empréstimo feitas pelos bancos normalmente exigem garantias que assegurem o reembolso das instituições financeiras em caso de inadimplência dos tomadores de empréstimo. A garantia, ela não substitui o pagamento, mas como o nome sugere, garante que caso ele não ocorra, esse instrumento colateral, ao ser recebido, minimize a perda. Então vai minimizar o que? O risco de crédito. O risco de crédito é a possibilidade que existe em toda operação de crédito de levar um calote, do banco levar um calote, de não receber de volta o dinheiro emprestado. E a garantia, seja ela pessoal ou seja real, ela serve para minimizar, para atenuar, para mitigar, para suavizar, para diminuir o risco de crédito. Dito isso, vamos adiante. A alienação fiduciária é uma modalidade de garantia muito usada no financiamento de veículos, por exemplo. Ao financiar um carro por meio de alienação fiduciária, o comprador e tomador do empréstimo ficará de posse do bem, o qual será de propriedade do banco financiador até a quitação das parcelas do financiamento. Isso aqui é bem interessante, vamos guardar isso, né? Quando a gente compra um carro, vai financiar o carro e oferece o carro como alienação fiduciária, tranquilamente que a gente não tinha a intenção, não tinha ideia, não tinha vontade de transferir a propriedade do carro para a instituição financeira. Mas se for garantia na forma de alienação fiduciária, juridicamente o que acontece é isso. Transfere a propriedade para o credor e o devedor ele fica com a posse. Detalhe, esse credor, esse banco que se torna proprietário, né, durante o prazo de financiamento desse veículo se torna proprietário, ele não vai poder fazer coisa alguma como proprietário a não ser que o devedor atrase o pagamento. E detalhe, paga o último centavo da dívida, automaticamente a propriedade retorna ao devedor. Então essa é a ideia de fato da alienação fiduciária. Com isso, o próprio veículo adquirido com valor financiado é a garantia oferecida pelo devedor. Aí falou tudo isso sobre uma garantia real, e dá continuidade dizendo o seguinte: no que se refere às garantias de empréstimos, é possível classificá-las em garantias reais e garantias fidejussórias. Qual é a diferença entre uma e outra? A garantia fidejussória ela é chamada de garantia pessoal.
Claro que seria mais fácil, mais simples para mim, para você na hora da prova, que a banca examinadora falasse em garantia real e garantia pessoal. A gente consegue ver isso com mais firmeza. Que a garantia real, algo de real é entregue como garantia. O veículo, como a gente viu aí no slide anterior, no preâmbulo da questão. E na garantia pessoal, em vez de algo ser entregue como garantia, uma pessoa se apresenta e diz assim, ó, se ele não pagar essa dívida, quem vai pagar essa dívida sou eu. Então a garantia pessoal também é chamada de garantia fidejussória. Poderia aparecer ali, né, garantias reais e garantias pessoais. Mas a banca examinadora está aí para facilitar a vida da gente? Não, ela está aí para dificultar. Então ela usa esse termo, garantia fidejussória. Então vamos adiante. Aí diz assim, ó, é um exemplo de garantia fidejussória. Então, é um exemplo de garantia fidejussória. Só pode ser aval ou fiança. O penhor, não, o penhor é garantia real. Então, será que é hipoteca? Não, a hipoteca é garantia real. Então, será que é a calção de títulos? Títulos, algo de real está sendo dado em garantia, está sendo calcionado, guardado. Isso é garantia real. Calção de direitos creditórios. Então, direitos creditórios estão sendo entregues ao banco, estão sendo guardados. É algo real. Isso não é garantia pessoal. Então, a resposta correta é a alternativa de letra D. Exemplo de garantia pessoal, de garantia fidejussória, é o aval. Poderia apresentar também, o aval poderia também ser a fiança, tá? A resposta correta é o aval. Lembrando que cursos completos de teoria e também resolução de questões, comigo o professor Cid Roberto, estão disponíveis em bit.ly/prof_cid_roberto. Resposta correta, alternativa de letra D, o aval, sem dúvida alguma, e a gente se vê na próxima questão. Até lá! Minha gente, que vexame esse professor aqui junto com vocês, né? Ainda bem que vocês têm assim, um carinho, uma misericórdia, né, com o professor, que me permite sentir a vontade para dar esses tropeços, né? Mas depois vai ser feito um recorte, o aluno que for ver isso, resolução de questão em vídeo lá no site do Gran Questões, vai achar, né? Olha só que explicação bacana. Mal sabe ele que eu tentei 2 vezes para até chegar a esse resultado, que ficou direitinho, ficou bacana, né? Teve alteração à garantia no fim do ano passado, com a aprovação do marco da garantia. Vi alguns locais que hipoteca agora pode ter execução extrajudicial. Em outros não, tá? Eu não sei te dizer isso ainda não, LQS Trader, tá? São todos têm movimento aí. Eu vou dar uma checada e posso responder para você depois aí. Deixa aí um registrozinho aí que a gente pesquisa, sabe, tá? Informa. Alguém perguntou, é FGC, o Fundo Garantidor de Crédito? Não. O Fundo Garantidor de Crédito, o Fundo Garantidor de Crédito, ele garante, não garante o banco, não minimiza o risco de crédito do banco, não, tá? O banco nunca vai ter como proteção um Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito, ele vai proteger a mim, a você, quando a gente empresta dinheiro para o banco. Tranquilo? Então é isso. Estamos fazendo essas questões aí para gabaritar Sesgran Rio. Deixa eu ver como é que ficou o material aqui, se foi disponibilizado. Tá, vamos ver aqui. Muito bem. Tem mais questão? Tem sim. Vamos terminar isso aqui. Alienação fiduciária. Agora sim, é só alienação. Não vou dar outro vexame desse não, tá? Então vamos lá. Alienação fiduciária, um tipo de garantia real, né, que implica na transferência da propriedade ao credor do bem, tá? Obrigado, Santo. Que coisa boa. Então vamos lá. Fazer aqui alienação fiduciária. Então vamos lá. Essa questão
Ela foi utilizada pela banca examinadora Sebrasp no concurso da FINEP, prova que aconteceu no dia 4 de fevereiro de 2024. Uma questão de nível superior para o cargo de analista de crédito. Uma questão que trata de alienação fiduciária. Vamos à questão que diz assim: a respeito da alienação fiduciária, julgue os itens a seguir. Então vamos ver o primeiro item. Bens imóveis não podem ser objeto de alienação fiduciária, mas sim de hipoteca. Será que bens imóveis não podem ser objeto de alienação fiduciária? Vamos guardar o seguinte: na alienação fiduciária eu posso ter bens imóveis e bens móveis. Sendo que imóvel ele pode ser também oferecido como garantia, como alienação fiduciária, e uma outra possibilidade é como hipoteca. Mas aqui está dito de forma categórica: bens imóveis não podem ser objeto de alienação fiduciária. E aí eu posso concordar com isso? De jeito algum, tá? Os bens imóveis podem sim ser objeto de alienação fiduciária e também como hipoteca. Vamos dar uma olhada na resposta. Se aparecer alguma alternativa, dando o item 1 como certo, eu vou riscar. Apareceu em A, apareceu em C e apareceu em E. E está dizendo que todos os itens estão certos. Eu ainda não vi os outros itens, mas eu já sei que o item 1 está errado. Então não dá para aproveitar. Vamos ver o que diz o item 2. O que ele diz? Diz assim, ó: o credor fiduciário somente é obrigado a pagar tributos a partir da aquisição da posse plena do bem alienado. Então, olha só, quando a gente faz um financiamento de um veículo e a gente oferece o veículo como garantia, como alienação fiduciária, era nossa intenção transferir a propriedade do veículo para o credor? Não, com certeza não. Mas quando se formaliza uma alienação fiduciária, juridicamente se transfere a propriedade para o credor. É uma transferência para o credor que ele não pode fazer, o credor não pode fazer coisa alguma com essa propriedade enquanto o financiamento estiver em dia. O credor só vai poder fazer alguma coisa, tomar posse desse bem, no caso de quê? No caso de inadimplemento, no caso do devedor deixar de pagar. Está dito aqui que o credor fiduciário somente é obrigado a pagar tributos a partir da aquisição da posse plena do bem alienado. Então vamos raciocinar, pensar juntos o seguinte: se o credor tem a propriedade, o que vai acontecer? O devedor tem a posse. Enquanto ele tem a posse, ele tem que cuidar do bem e tem que manter todas as despesas necessárias para que o bem possa funcionar adequadamente, inclusive o pagamento de tributos. Se for um veículo, vai ter que pagar o IPVA. Se for um imóvel, vai ter que pagar o IPTU. Aí acontece aqui o seguinte: o credor fiduciário, a partir do momento que ele adquire que a aquisição da posse plena do bem alienado, o que vai acontecer? O devedor deixa de ter a posse, deixa de ter esse compromisso de pagar os tributos necessários e isso passa para o credor. Faz sentido? Faz sentido sim. Então a afirmativa 2, o item 2 está certo, está correto. Vamos dar uma olhada nas respostas. Se aparecer alguma resposta dando o item 2 como certo, eu vou aproveitar. Então apareceu em B e em D. Não mudou nada para a gente de jeito algum, tá? Diz assim o item 3. Em caso de não pagamento da dívida garantida por alienação fiduciária, a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário implicará a quitação plena, total, da dívida do devedor. Então está dizendo aqui o seguinte, que se por acaso o devedor não pagar a dívida, o credor ele vai fazer a reintegração de posse do bem. Ele vai fazer o que com esse bem? Esse bem foi dado em garantia, de tal forma que se o devedor não pagasse a dívida, iriam pegar o bem, fazer a reintegração de posse e fazer a venda desse bem no mercado. E o valor apurado será utilizado para quitar a dívida. Vamos supor que seja um financiamento de um carro, no valor de R$50 mil. E aí depois de um certo tempo pagou algumas prestações e deixou de pagar o resto da dívida, o resto do financiamento, o devedor. Aí o banco foi lá e fez a reintegração de posse. Vamos supor que o valor da dívida naquele momento era 50 inicialmente, fosse R$40 mil. Pegou o carro e vai vender no mercado. E conseguiu vender por R$35 mil.
R$ 35.000 é o bastante para a quitação plena, para a quitação total da dívida? Não. Ainda estão faltando quanto? Eu falei com você que o financiamento era de 50 mil, faltava 40 mil, o carro foi vendido por 35 mil, faltam R$ 5.000. O banco vai deixar de lado? Não. O banco vai continuar correndo atrás do devedor para receber esses R$ 5.000 que estão faltando. Então isso aqui não está correto. Em caso de não pagamento da dívida garantida por alienação fiduciária, a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário não implicará a quitação plena da dívida do devedor. Vamos dar uma olhada nas respostas. Se aparecer alguma alternativa dando a 3 como certa, eu vou riscar. E o que está correto? Apenas o item 2 é que está certo. Resposta correta, alternativa de letra B, sem dúvida alguma. E lembrar que os cursos completos com o professor Cid Roberto, de Teoria e Resolução de Questões, estão disponíveis em bit.ly/prof_cid_roberto. E a resposta correta, então, como nós já vimos, é a alternativa de letra B, sem dúvida alguma. E a gente se vê na próxima questão. Até lá! Muito bem, estou sobrevivendo e estourando o tempo, né? Daqui a pouco o Felipe vai puxar minha orelha, meu anjo da guarda de hoje, tá? Então, olha só, estão dizendo aqui que o material não apareceu, né? E se ele não apareceu, é sinal que você precisa atualizar. Quem está no computador da F5 e quem... eu vou até ver como é que está isso aqui. Vou sair e vou procurar para ver se realmente aparece aqui já para mim ou não, tá? Vamos juntos aqui. Alguém perguntou, falou que é de assinatura ilimitada e onde é que localiza o meu e-book. O meu e-book não foi disponibilizado ainda. Ele é disponibilizado para todos, não é só para quem tem a assinatura ilimitada não, tá? É um acordo que eu tenho com o Gran Cursos, já há muitos anos, o Gran Concursos, e aí isso prevalece. Deixa eu ver se aparece aqui para mim. Mais. A oportunidade do século. Saiba mais, tal. Concurso aberto, plano para concurseiro. É tanta informação. Grátis, acesse o link, tá? E baixe o nosso. Eu também não achei, não. Acesse. Alguém já conseguiu acessar? Confira nossos materiais gratuitos. Tá. Deixa eu perguntar ao Felipe aqui. Tá. Então, olha só, quem está perguntando o PDF meu de conhecimentos bancários, ele vai ser disponibilizado sim, tá? Ele vai ser disponibilizado sim, do Banco do Nordeste e da Caixa Econômica Federal, tá? Não está pronto ainda, vai ficar pronto essa semana, acredito que na segunda-feira, tá? Fácil, tá. Isso aí, tá? E de outra coisa, esse vídeo ele vai ficar disponível no canal do YouTube. Tem todo esse vexame que eu passei aqui, não vai ficar só para vocês, não. Todo mundo vai poder ter acesso. Mas é a vida, vamos tocar, né? É aquela história. A gente que se propõe a fazer esse tipo de atividade está sujeito. Eu sou normal, eu sou igual a você. Acerto muita coisa, mas também estou sujeito a meus erros, né? Vamos lá, qual é a próxima questão? É uma questão de concurso muito procurado, aconteceu em dezembro de 2023, Câmara dos Deputados, Fundação Getúlio Vargas, tá? Trata de instrumento de política monetária, tá? A Fernanda está dizendo o seguinte, essa questão, não sei se ela que registrou também no YouTube, acho que foi ela mesmo, né? Hoje no simulado uma questão sobre poupança dizia que se a taxa estiver em 11,25, a remuneração seria 6% mais a TR. Aí ela fez até uma conta que ela acha que seria 70% da Selic, né? Ela até colocou isso lá no Facebook. Eu já respondi, viu, Fernanda? Lá é o seguinte, você confundiu um pouquinho, tá no caminho certo. Só um ajustezinho que você vai dominar o assunto perfeitamente. Olha só,
Quando a taxa Selic meta ela for igual ou superior a 8,5% ao ano, o rendimento da caneta de poupança será 6% ao ano mais a TR. Quando a taxa Selic meta for inferior a 8,5% ao ano, aí entra o que você mencionou, 60% da Selic mais a TR. O preâmbulo da questão, eu não vi a questão ainda, mas pelo que você me falou, diz que a taxa Selic meta é de 11,25%. Se é 11,25%, é superior a 8,5%. Então, o rendimento da carteira de poupança, nesse caso, não será 70% de 11,75%, seria uma maravilha, mas sim 6%, 6% mais a TR. Tranquilo? Legal. Foi bom você ter aparecido aqui para ter falado isso, que eu já esclareço de uma forma geral, tá bom? Tá. Aí a Thalia está dizendo que é aquela história, que o rendimento real vai ser de 6,17, tá? Mas dizer que é 6% não está errado não, tá? Gente, ajuda aí, não faça isso com ela não. Tinha que fazer o cálculo de 0,5% de 11,25, não faça isso não, isso é maldade, tá? Eu vou corrigir sim, mas talvez na próxima aula. Eu vou ver se eu consigo na próxima fazer isso, tá? Tá. É 6%, gente. Sempre que for acima de 8,5% a Selic meta, o rendimento da poupança será 6%, tá? Ah, botou 6% ao... Tá, eu não vi o preâmbulo, tá? Pedro, eu queria ser meu neto, né? Meu neto tá com 10 anos. O outro tem 6, tá? Procura aí, eu já pedi, Creuza, procura aí no Google primeiro, simulado, pós-edital, Gran Concursos, que você vai ter acesso, tá? Eu não vou ter como colocar o link agora aqui não. Vamos lá que eu tenho que fazer mais duas questões para terminar, eu já estourei o horário totalmente. Daqui a pouco o Felipe, com toda a razão, vai puxar minha orelha. Vamos lá então? Aqui. Essa questão, ela foi utilizada pela banca examinadora, a Fundação Getúlio Vargas, num concurso da Câmara dos Deputados, um concurso concorridíssimo, muito disputado. Prova que foi aplicada no dia 3 de dezembro de 2023, uma prova de nível superior, né? E a questão trata de instrumentos de política monetária. Vamos à questão que diz assim: o compulsório é uma ferramenta clássica de política monetária, utilizada pelo Banco Central do Brasil. O depósito compulsório é um instrumento de política monetária? Com certeza. Por meio do depósito compulsório, o que acontece? O Banco Central ele consegue, quando ele quer adotar uma política monetária expansionista, injetar mais dinheiro na economia. Quando ele quer adotar uma política monetária restritiva, ele consegue restringir a entrada de dinheiro na economia. Continuando. O objetivo principal associado ao uso do compulsório, o objetivo principal é promover a competitividade bancária e estimular o crescimento do mercado. Será que ele tem esse objetivo? Nem principal, nem secundário. Não dá para a gente concordar com isso de jeito algum. Será que o objetivo principal associado ao uso do compulsório é facilitar o acesso ao crédito pelas famílias quando as alíquotas são elevadas e controlar a inflação? Então vamos pensar aqui o seguinte: quando as alíquotas são elevadas, o que acontece? Depósito compulsório é uma parte dos recursos captados pelos bancos que compulsoriamente, obrigatoriamente, tem que ser recolhido ao Banco Central do Brasil. E esse dinheiro fica parado lá. Quanto maior compulsório, os bancos terão mais ou menos dinheiro para emprestar. Vão ter menos dinheiro. Aí está dizendo que quanto maior for a alíquota do compulsório, isso vai facilitar o acesso ao crédito pelas famílias. Está errado, porque os bancos vão ter menos dinheiro para emprestar e isso não vai facilitar, isso vai dificultar. Essa questão ela foi utilizada pela Fundação Getúlio Vargas no concurso da Câmara dos Deputados para o cargo de consultor legislativo, uma prova de nível superior aplicada no dia 3 de dezembro de 2023. E a questão trata das operações bancárias, operações ativas, operações passivas
e operações acessórias. Vamos à questão que diz assim. Então vamos lá. Sobre as operações bancárias, assinale a afirmativa correta. As operações ativas são aquelas em que o banco capta recursos dos clientes. Caramba, quando o banco capta recursos, quando eu e você a gente vai lá e aplica R$100, deposita R$100 na caneta de poupança, no depósito à vista, a partir daquele momento, o banco ele passa a ter um ativo, um direito de receber alguma coisa, ou ele passa a ter uma dívida comigo, com você? Ele passa a ter uma dívida. Então, esse tipo de operação não são consideradas operações ativas, mas sim operação passiva. O banco passa a ter um passivo. Não deu para aproveitar a letra A, vamos ver o que diz a letra C. Eu pulei a letra B, você já deve saber por quê, né? O crédito consignado e o microcrédito são exemplos de operações passivas dos bancos. Então vamos guardar o seguinte, toda vez que o banco libera crédito, seja ele crédito consignado, microcrédito, cheque especial, uma financeira libera um crédito direto ao consumidor, nessa hora o banco está liberando dinheiro, ele está aplicando. Ele passa a ter uma dívida ou ele passa a ter o direito de receber de volta aquele dinheiro liberado? Ele passa a ter o direito de receber de volta o dinheiro liberado. Então ele passa a ter um ativo. Ele não tem um passivo. E aqui está dizendo que isso aqui é considerado operação passiva. O correto é operação ativa. Não deu para aproveitar nem C. Vamos ver a letra D. As operações passivas são aquelas em que o banco oferece crédito aos clientes. Ora, o mesmo raciocínio da letra C. Quando o banco oferece crédito, ele tem um passivo, ele passa a ter um ativo, como está na letra C. Claro que é um ativo, tá? Vamos ver a letra E. O depósito a prazo e a caderneta de poupança são exemplos de operações ativas. Caramba, quando o banco capta dinheiro por meio de depósito a prazo, por meio de caderneta de poupança, ele passa a ter o direito de receber algum valor de volta? Não, ele passa a ter uma dívida com o depositante. Isso não é considerado operação ativa, isso é considerado operação passiva, né? Então vamos ver o que diz a resposta correta, né, sobre as operações bancárias. Assinale a afirmativa correta, que é isso aqui, ó. As operações acessórias referem-se a serviços prestados pelo banco, como arrecadação de impostos e tributos, que não estão diretamente relacionados às operações de crédito ou à captação de recursos. Quando um banco ele faz uma prestação de serviço, o que acontece? Ele simplesmente vai cobrar um imposto, aparece a guia no imposto para ele cobrar um tributo, e aí ele recebe e repassa o dinheiro para a Receita Federal, lá para quem for, se for municipal ou estadual. Existe alguma forma de captação? Existe liberação de dinheiro? Existe captação de recursos? Não, só prestação de serviços. Resposta correta, alternativa de letra B. Lembrando que os cursos completos de teoria e resolução de questões, comigo, o professor Cid Roberto, estão disponíveis em bit.ly/Cid_Roberto. Resposta correta, alternativa de letra B, sem dúvida alguma. E a gente se vê na próxima questão. Até lá! Pois é, tem gente dizendo aí que tem um saldo positivo, né? Que o assunto fica bastante memorizado e compreendido. Mas eu não precisava passar esse vexame todo, né? Você poderia ver o vídeo corretamente 3, 4, 5 vezes para ficar memorizado, né? A Lara está perguntando, vai ficar gravado? Vai ficar gravado sim, tá? Isso. E a tranquilidade do professor nos deixa tranquilo. É exatamente, a gente precisa ter tranquilidade mesmo, né? Aí faz tempo que começou, a Lara perguntou, sim, começou às 18 horas, era para acabar às 19. Né? E aí eu quero dizer para você, Lara, que vai ficar disponível. Então você pode daqui a pouquinho voltar, assistir, né? Vai ver aí uma mancada que o professor deu. Meu povo amado, minha gente querida, gente que o professor de fato é apaixonado. Eu sou apaixonado pelo ensino à distância, pela sala de aula presencial, tanto como aluno como professor. Sou apaixonado pelo meu aluno, pela minha aluna, por você que se esforça, que está junto comigo. Nós somos parceiros, né? E é por isso que a gente está junto aí nessa hora e meia aí para resolver essas 8 questões
que serão de grande utilidade esses conceitos. A gente tem que ter eles bem firmes, alguns específicos para o Banco do Nordeste, outros para a Caixa Econômica, outros são comuns. E aí a gente vai sair lucrando com todo esse conteúdo trabalhado. Fica aqui um grande abraço de toda a equipe de profissionais do Gran Concursos, aqui comigo o Felipe, que pacientemente está aí comigo já há um bom tempo, a Juliana, que esteve mediando o nosso chat aí, né? Um grande abraço de toda essa equipe e um abraço muito especial, naturalmente, daqui do professor Cid Roberto. A gente se vê então na próxima semana fazendo mais questões que têm a ver com o nosso concurso da Caixa e o concurso do Banco do Nordeste do Brasil. Bom final de domingo, uma boa semana, uma semana de muita luta, de muito empenho, de muita dedicação e de muitos estudos. Até a próxima!